Olá! Seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre uma reviravolta impressionante que pode mudar completamente o destino da sua aposentadoria e garantir que a justiça seja feita, independentemente do que aconteça no Supremo Tribunal Federal. Existe um novo caminho oficializado, com número de protocolo e tramitação iniciada, que serve como um verdadeiro paraquedas de emergência para todos os aposentados que foram prejudicados pelas mudanças na regra de cálculo do Instituto Nacional do Seguro Social. Estamos falando de uma alternativa legislativa concreta, o Projeto de Lei 5.882 de 2025, que acaba de ser apresentado, tem o poder de derrubar barreiras como a decadência, permitindo que você receba o que é seu por direito diretamente pela via administrativa, sem depender da boa vontade de juízes que mudam de ideia a todo momento. Para mostrarmos a força da nossa mobilização e o quanto estamos atentos a cada movimento em Brasília, eu peço que você vá agora aos comentários e escreva a frase "Revisão da vida toda já". Lotar os comentários com essa mensagem para mostrar que não somos apenas números. Somos milhões de brasileiros exigindo respeito e dignidade. Aproveite também para deixar sua dúvida ou contar brevemente quando você se aposentou, pois isso nos ajuda a entender quem está nessa luta conosco. Muitas pessoas acreditam que após os recentes julgamentos e as notícias desanimadoras vindas do Supremo Tribunal Federal, a tese da revisão da vida toda estava morta e enterrada. O sentimento de desânimo tomou conta de muita gente. Afinal, foram anos de espera, de angústia e de uma montanha-russa emocional. Você dormia com o direito garantido e acordava com uma reviravolta jurídica. No entanto, o que a grande mídia não está te contando com a devida clareza é que o jogo mudou de tabuleiro. Enquanto os holofotes estavam focados na justiça, uma articulação silenciosa e técnica, feita por especialistas que realmente entendem do assunto, abriu uma nova frente de batalha. Desta vez, no Congresso Nacional. Para que você entenda a magnitude disso, é preciso compreender primeiro o tamanho da injustiça que estamos tentando corrigir. Quando a Lei 9.876 foi publicada em novembro de 1999, ela criou uma regra de transição que deveria, em tese, suavizar a mudança para os segurados. O problema é que, na prática, essa regra de transição foi mais dura e prejudicial do que a regra permanente. O governo decidiu, naquela época, que para calcular sua aposentadoria, apenas os salários de contribuição feitos a partir de julho de 1994 entrariam na conta. Tudo o que você pagou, suou e contribuiu antes dessa data foi simplesmente descartado, jogado no lixo, como se aquele esforço não tivesse existido. Isso gerou distorções absurdas. Imagine um trabalhador que teve cargos de chefia com ótimos salários durante as décadas de 70 e 80, pagando sobre o teto da Previdência, mas que nos anos 90, já cansado ou devido a crises econômicas, passou a ganhar menos ou a contribuir sobre o salário mínimo. Pela regra aplicada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a aposentadoria dessa pessoa foi calculada apenas com base nos salários baixos do final da carreira, ignorando completamente os anos de ouro de contribuição. O resultado foi um benefício muito menor do que o devido, condenando o aposentado a uma vida financeira restrita, quando ele deveria estar recebendo um valor justo pelo que pagou. É exatamente contra essa injustiça que a revisão da vida toda luta. O objetivo sempre foi permitir que o segurado pudesse escolher. Se a regra de transição é prejudicial, ele deveria ter o direito constitucional de optar pela regra definitiva, se esta for mais vantajosa, incluindo no cálculo todos os salários de sua vida contributiva, e não apenas aqueles após o plano real. Parece lógico, parece justo e, acima de tudo, é um direito. Mas o sistema, infelizmente, muitas vezes opera com base em números frios de economia, e não na justiça social. A batalha no judiciário foi longa. Tivemos vitórias expressivas no Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, no próprio Supremo Tribunal Federal. No julgamento do tema 1102, o direito foi reconhecido.
Os ministros disseram sim, o aposentado tem o direito ao melhor benefício. Mas então começaram as manobras. O governo, através da Advocacia Geral da União, começou a pressionar com dados econômicos alarmantes e muitas vezes questionáveis. Falaram em um rombo de 480 bilhões de reais. Um número que especialistas independentes contestam veementemente, apontando que o valor real seria uma fração disso. Essa pressão econômica gerou o cenário de incerteza que vivemos hoje no judiciário. O medo de um impacto financeiro fez com que teses jurídicas sólidas fossem balançadas. E é nesse cenário de instabilidade onde não podemos confiar cegamente que o tribunal manterá sua posição favorável, que surge a importância vital do projeto de lei 5.882 de 2025. Ele não é apenas um papel, ele é uma estratégia de defesa. Pense nele como um plano B extremamente robusto, ou como foi dito, um paraquedas. Se o avião do judiciário cair, nós temos o paraquedas do legislativo para nos salvar. Este projeto de lei foi construído a muitas mãos, com a participação de advogados previdenciaristas renomados que vivem o dia a dia dos aposentados, conhecem as dores e as necessidades de quem está na fila do Instituto Nacional do Seguro Social. Ele foi apresentado pelo deputado Paulo Pereira da Silva e já tramita oficialmente na Câmara dos Deputados. O fato de já ter um número oficial é um grande passo. Significa que ele existe no mundo jurídico e legislativo. Não é mais apenas uma ideia ou um rascunho. O ponto mais genial e importante deste projeto é que ele busca transformar a tese jurídica da revisão da vida toda em uma lei federal expressa. E por que isso é tão importante? Porque uma vez que vira lei, a discussão sobre a interpretação dos juízes perde força. A lei é a lei. Se aprovado, o Instituto Nacional do Seguro Social será obrigado a cumprir a determinação, inclusive administrativamente. Isso significa que você não precisaria necessariamente entrar com um processo judicial que demora 10 anos para ser concluído. Você poderia chegar no balcão do INSS ou fazer o pedido pelo sistema digital e exigir o recálculo com base na nova legislação. E aqui entra um detalhe que pode salvar a pele de milhões de brasileiros: a questão da decadência. Pela regra atual, existe um prazo de 10 anos para você pedir a revisão do seu benefício. Esse prazo começa a contar geralmente no mês seguinte ao recebimento da primeira parcela da aposentadoria. Se você se aposentou há mais de 10 anos, pela regra vigente hoje no judiciário, você perdeu o direito de reclamar, mesmo que o erro do Instituto tenha sido grotesco. Isso é chamado de decadência. É uma guilhotina que corta o direito de quem demorou para perceber o erro. Muitos aposentados que teriam direito à revisão da vida toda, ou seja, que contribuíram muito antes de 1994, infelizmente já passaram desse prazo de 10 anos. Eles olham para as notícias e pensam que para eles não há mais esperança. Mas o projeto de lei 5.882 de 2025 traz uma luz no fim desse túnel escuro. Ao criar um novo marco legal, ao instituir o direito por meio de uma nova lei, abre-se a possibilidade de discutir novos prazos, ou até mesmo de anistiar essa perda de prazo para casos específicos, permitindo que pessoas que hoje estariam barradas pela decadência possam finalmente buscar o que é seu. Imagine a senhora Maria, que se aposentou em 2012. Hoje, em 2025, ela já teria ultrapassado o prazo de 10 anos para pedir a revisão judicialmente. Pelo entendimento atual do Supremo, as portas estariam fechadas para ela. Mas, se esse projeto for aprovado e virar lei, a senhora Maria ganha uma nova chance. O direito dela renasce. Fundamentado na nova legislação que reconhece a injustiça histórica cometida contra quem contribuiu antes do Plano Real, isso é de uma grandiosidade que poucos estão percebendo. Estamos falando de resgatar direitos que já eram considerados perdidos.
Outro ponto fundamental que precisamos abordar é a narrativa do governo. Existe uma campanha forte para pintar a revisão da vida toda como a vilã do orçamento público. Você vai ouvir falar muito que o país vai quebrar se pagar os aposentados. Mas vamos analisar isso com frieza. O dinheiro que você pagou antes de 1994 era dinheiro de verdade, não era dinheiro de brinquedo. O governo aceitou essas contribuições, usou esse dinheiro para financiar obras, pagar outras despesas e gerir o país naquela época. Agora, na hora de devolver isso em forma de benefício, dizer que não tem dinheiro ou que o cálculo é muito complexo é, no mínimo, uma quebra de contrato social. O argumento dos 480 bilhões de reais é o que chamamos de terrorismo contábil. Esse número parte da premissa de que todos os aposentados do Brasil teriam direito à revisão e que todos entrariam com a ação e ganhariam o valor máximo. Isso é mentira. A revisão da vida toda é uma revisão de exceção. Ela não vale a pena para todo mundo. Ela só vale a pena para quem tinha salários altos antes de 94 e passou a ganhar menos depois. Para quem sempre ganhou salário mínimo, a revisão não muda nada, ou pode até diminuir o valor. Portanto, o número de beneficiários reais é muito menor do que o governo divulga. Além disso, muitos já faleceram ou não têm mais a documentação. O custo real é infinitamente menor e totalmente pagável por um sistema que arrecada trilhões. Estamos diante de uma tentativa de criar uma fake news oficial para justificar o não pagamento de um direito alimentar. Aposentadoria é verba alimentar, serve para comprar remédio, comida, pagar aluguel. Negar isso com base em planilhas infladas é de uma crueldade sem tamanho. É por isso que a via legislativa se torna tão essencial. No Congresso Nacional, a pressão é política. Os deputados e senadores dependem do seu voto. Eles são mais sensíveis à opinião pública do que os ministros do Supremo, que têm cargos vitalícios até a aposentadoria compulsória. O ano de 2026 está logo ali. É ano de eleições gerais. Deputados que quiserem se reeleger precisarão mostrar serviço. Senadores que quiserem renovar seus mandatos precisarão de apoio popular. Nós, aposentados, pensionistas e beneficiários, somos mais de 30 milhões de pessoas. Se contarmos nossos familiares, somos a maior força política deste país. Nenhum político em sã consciência quer virar as costas para 30 milhões de eleitores organizados. O projeto de lei 5.882 é a nossa ferramenta de pressão. Ao apoiar esse projeto, estamos dizendo aos parlamentares: ou vocês aprovam isso e corrigem essa injustiça, ou nós saberemos exatamente quem votou contra os aposentados na hora de ir às urnas. A mobilização precisa ser constante. Não adianta apenas esperar que os advogados façam o trabalho nos bastidores. O trabalho de redação do projeto foi feito, a parte técnica está impecável. Mas agora é a hora da política. É a hora de compartilhar a informação, de cobrar os deputados de suas regiões, de fazer barulho nas redes sociais. E não se engane, o caminho no legislativo também tem seus desafios. O projeto precisa passar por comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação. Em cada uma dessas etapas, o governo tentará travar, tentará colocar o projeto na gaveta, tentará dizer que não há orçamento. É aqui que a nossa vigilância deve ser eterna. Precisamos monitorar quem são os relatores, quem são os presidentes das comissões e enviar e-mails, mensagens, ligar para os gabinetes. A pressão democrática funciona quando é feita de forma organizada e massiva. A aprovação desse projeto de lei também traria uma pacificação social. Hoje, o judiciário está entupido de processos sobre esse tema. São milhares e milhares de ações travando as varas previdenciárias. Resolver isso via lei, permitindo o ajuste administrativo, desafogaria a justiça. Seria bom para o judiciário, seria bom para o cidadão,
E seria bom para o próprio governo, que deixaria de gastar fortunas com honorários de sucumbência e juros de mora, que se acumulam enquanto os processos se arrastam por décadas. Além disso, é importante lembrar que a Constituição Federal garante o princípio da isonomia e da irredutibilidade do valor dos benefícios. Quando o governo muda a regra do jogo no meio do campeonato e prejudica quem contribuiu a vida inteira, ele está ferindo princípios básicos da nossa Carta Magna. O projeto de lei vem para restaurar essa ordem constitucional. Ele diz basicamente: o Congresso Nacional reconhece que errou em 99 e agora está corrigindo o erro para garantir que ninguém seja punido por ter contribuído para a Previdência antes do real. Há também o aspecto técnico interessante no projeto que merece destaque. Ele reforça a tese do melhor benefício. Isso significa que o Instituto Nacional do Seguro Social tem o dever de conceder a aposentadoria mais vantajosa possível ao segurado. Se o sistema do INSS calculou de um jeito, mas existia outro jeito legal que pagaria mais, o INSS deveria ter avisado o segurado ou concedido o melhor automaticamente. Como isso raramente acontece na prática, a lei vem para obrigar essa postura. O aposentado não tem a obrigação de ser um especialista em cálculos atuariais. É o Estado que tem o dever de proteger o cidadão e garantir o seu melhor direito. Você pode estar se perguntando: mas e se o Supremo julgar contra a revisão antes do projeto ser aprovado? Essa é uma dúvida muito pertinente. Se o Supremo fechar as portas definitivamente, dizendo que a revisão é inconstitucional ou que não pode ser aplicada, a decisão judicial tem muito peso. No entanto, o Congresso Nacional tem a competência para legislar sobre matéria previdenciária. Se o Congresso aprova uma nova lei dizendo que, a partir de agora, é permitido considerar as contribuições anteriores a 94, essa é uma nova regra. O Supremo julga com base nas leis existentes. Se a lei muda, o julgamento muda. Por isso, a via legislativa é o tal paraquedas. Ela pode, em teoria, superar uma decisão judicial negativa ao criar um novo marco legal positivo. Claro que não será fácil. Haverá debate sobre a fonte de custeio, sobre o equilíbrio atuarial. O governo vai dizer que, para pagar a revisão, teria que tirar dinheiro de outra área. Mas a verdade é que a Previdência Social tem diversas fontes de receita que são desvinculadas para outros fins através da desvinculação de receitas da União. Dinheiro que deveria ser da Seguridade Social é usado para pagar juros da dívida pública ou outras despesas do governo. Se esse dinheiro ficasse na Previdência, talvez não estivéssemos tendo essa conversa sobre falta de recursos. O problema, muitas vezes, não é a falta de dinheiro, é a prioridade na gestão do dinheiro. Portanto, o recado que fica é de esperança, mas uma esperança ativa, uma esperança guerreira. Não estamos mais dependentes de uma única cartada. Tínhamos apenas a carta do Judiciário na mão. Agora temos a carta do Legislativo também. E essa segunda carta depende muito mais da nossa voz do que a primeira. Juiz não pede voto, deputado pede. Lembre-se sempre disso. A nossa capacidade de influenciar o resultado no Congresso é infinitamente maior. Nós vimos recentemente editoriais de grandes jornais se posicionando contra indicações políticas para o Supremo que poderiam prejudicar os aposentados. Isso mostra que a sociedade está atenta. A indicação de nomes para o STF, que tem um histórico de atuação contra os direitos sociais ou que defendem teses econômicas que só visam o lucro do Estado em detrimento do cidadão, está sendo vigiada. E esse projeto de lei surge como uma resposta a esse cenário. É como se disséssemos: não importa quem vocês coloquem no tribunal, nós vamos garantir nossos direitos através da Casa do Povo, que é o Congresso. Quero que você pense no seu histórico de trabalho. Lembre-se daquele emprego lá em 1980, 1985.
Lembre-se do valor do seu suor naquela época. Aquele valor importa. Ele ajudou a construir o Brasil. Não deixe que ninguém diga que aquilo caducou ou que não vale mais nada. O projeto 5.882 veio para validar a sua história de vida, a sua biografia profissional completa, e não apenas um recorte conveniente para o governo. Se você conhece alguém que se aposentou depois de 1999, essa pessoa precisa saber dessa novidade. Muitas vezes, o aposentado está lá, triste, achando que perdeu tudo por causa de uma manchete de jornal que dizia STF nega a revisão. Ele precisa saber que a luta não acabou, que ela apenas mudou de arena e que agora temos uma munição nova e poderosa. O projeto abrange quem se aposentou pelas regras de transição e definitivas, tentando englobar o máximo de situações possíveis para não deixar ninguém para trás. A estratégia agora é clara: manter a pressão no judiciário. Sim, porque o jogo lá ainda não acabou e qualquer vitória lá é bem-vinda, mas ao mesmo tempo, acelerar a tramitação desse projeto em Brasília. Cada dia que passa sem essa aprovação é um dia a mais de prejuízo para quem já contribuiu tanto. A ansiedade é grande, eu sei. As contas chegam todo mês e não esperam a tramitação de lei. Mas saber que existem pessoas competentes, advogados e parlamentares trabalhando especificamente nisso, fôlego novo para continuar. A tramitação de um projeto de lei tem um rito. Primeiro, a apresentação, que já foi feita, depois a distribuição para as comissões, depois a votação nas comissões. Se houver recurso ou dependendo do tipo de projeto, vai para o plenário. Depois vai para o Senado Federal, onde o processo se repete. E, por fim, a sanção do presidente da República. Em qualquer uma dessas etapas, nós precisaremos atuar. Se o presidente vetar, o Congresso pode derrubar o veto. Então, o poder final é realmente do Legislativo. É um caminho longo, mas é um caminho possível e sólido. Diferente de uma ação judicial que pode ficar parada na mesa de um ministro por pedido de vista por anos sem prazo para voltar, o processo legislativo tem mecanismos de pressão que podemos acionar. Podemos pedir urgência na tramitação. Se conseguirmos assinaturas suficientes de líderes partidários, o projeto pode pular etapas e ir direto para a votação em plenário. É isso que precisamos buscar, o regime de urgência. E para conseguir urgência, precisamos mostrar que o tema é urgente. E nada é mais urgente do que a sobrevivência digna de idosos que dedicaram a vida ao trabalho. O sentimento que deve prevalecer agora não é o de derrota, mas o de renovação da estratégia. Nós não fomos vencidos. Nós fomos obrigados a nos reinventar diante das dificuldades impostas pelo sistema. E essa reinvenção veio na forma do projeto de lei 5.882. Guarde bem esse número. 5.882 de 2025. Ele pode ser a chave da virada. Eu quero reforçar que o apoio jurídico especializado continua sendo importante para analisar cada caso individualmente. Mas a solução coletiva, aquela que resolve o problema da nação, passa por esse projeto. É uma solução macro para um problema que afeta a microeconomia de milhões de lares. Quando o aposentado ganha um aumento justo, ele não guarda esse dinheiro em paraísos fiscais. Ele gasta na farmácia da esquina, na padaria, no supermercado. Ele movimenta a economia local. Pagar a revisão da vida toda e injetar dinheiro na economia real, gerando emprego e renda. O governo precisa entender essa lógica. Portanto, respire fundo, acalme o seu coração, como foi dito pelos especialistas. A ansiedade faz mal para a saúde e nós precisamos de você forte e saudável para desfrutar dessa vitória quando ela chegar. Não deixe que as notícias ruins tirem o seu sono. Foque na solução que está sendo construída. Nós temos os melhores profissionais da área previdenciária debruçados sobre esse texto, garantindo que ele não tenha brechas, que seja constitucional e que traga o resultado esperado. A luta pela revisão da vida toda é mais do que uma luta por dinheiro. É uma luta por respeito.
É uma luta para dizer que o Estado não pode mudar as regras para prejudicar o cidadão vulnerável. É uma luta para afirmar que contrato é contrato e que contribuição previdenciária é sagrada. Nós vamos continuar acompanhando cada vírgula, cada movimentação, cada discurso em Brasília sobre esse tema. Você não está sozinho nessa caminhada. Nós somos uma legião e agora, com um projeto de lei protocolado, somos uma legião com uma arma nova. Vamos usar todos os nossos meios, seja na justiça, seja na política, seja na comunicação. Se fecharem uma porta, nós entraremos pela janela. Se fecharem a janela, nós derrubaremos a parede. O que não faremos é desistir do que é nosso por direito. Continue firme, continue acreditando e, principalmente, continue agindo. Compartilhe a informação correta, fuja das fake news que só querem te desanimar e foque no objetivo final. A vitória pode demorar, mas ela tem um sabor especial para quem não deserta da batalha. Nós estaremos aqui, dia após dia, trazendo as atualizações, cobrando as autoridades e garantindo que a sua voz seja ouvida onde ela precisa ser ouvida. Muito obrigado por estar conosco até aqui. A sua audiência e o seu engajamento são o combustível dessa luta. Fique com Deus, mantenha a fé e a cabeça erguida. Nós vamos conseguir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.